Olá, Fernanda Leves do Afeto. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre os distúrbios de memória e os processos demenciais. Deixo aqui para vocês uma frase do Guimarães Rosa que eu adoro para a gente ir entrando no clima, que é: o que lembro, tenho. Os estados demenciais. Nos estados demenciais, as células do cérebro ficam comprometidas, produzindo um declínio geral nas habilidades do paciente, principalmente em termos de comprometimento de memória. É uma doença desconcertante, difícil de lidar e que as principais causas do seu desencadeamento não são facilmente reconhecidas. E para o desafio ser ainda um pouco maior, pouco tratamento pode ser oferecido e não a cura. No início da doença, o paciente parece menos envolvido, menos adaptado em todas as esferas da vida, demonstrando falta de concentração, tornando-se incapaz de tomar decisões e evitando responsabilidades. A importância do diagnóstico. No início da doença, é comum que o paciente perceba que algo não vai bem, tornando-se triste, desanimado, apático e calado. Sintomas semelhantes a um quadro de depressão severa. Eu acompanho várias famílias. O primeiro médico que recebe o paciente nessa situação geralmente é o psiquiatra, porque a primeira hipótese da família quando tem essa mudança de comportamento nunca é um processo demencial de Alzheimer, mas sim depressão. Por isso é tão importante procurar por ajuda médica para que se faça um diagnóstico correto. Também é aconselhável a procurar por uma avaliação neuropsicológica, que é feita por psicólogas, por neuropsicólogas, inclusive. Porque o diagnóstico é feito por eliminação, é uma batelada de exames, né? Assim, é um processo de diagnóstico. E essa avaliação ajuda a descartar qualquer outra hipótese, tais como intoxicação medicamentosa por interação aí, iatrogenia, ou quadros infecciosos. Todo mundo aí tem certeza que vocês já ouviram do paciente que está internado com infecção urinária grave, ele tem um quadro muito semelhante à confusão dos processos demenciais. Por isso que é muito importante a gente ter aí essa clareza no diagnóstico. Embora seja difícil aceitar e lidar com o diagnóstico, a maioria dos cuidadores familiares concordam que é melhor saber a verdade, até para poder se organizar e começar a planejar o que vem pela frente. É importante ressaltar que, mesmo comprovando o diagnóstico de demência, não signifique que você precise tratar o paciente como uma pessoa inválida. Me ajuda a te ajudar, né? Muito pelo contrário, você deve tentar manter as coisas o mais normais possíveis. Continue com os passatempos e, à medida que for possível, introduza novas atividades, pois uma rotina viva, interessante e digna promove senso de dignidade e evita no paciente senso de frustração, e de sentir-se inútil e adoecido. O início do Alzheimer, Então tem a questão aí da memória, que a gente já deixou bem claro. Então o esquecimento, ele vai dos mais simples e recentes acontecimentos, A memória mais antiga, ela fica preservada, E é uma doença assim que ela começa aí e ela é progressiva, ela vai aos poucos. Então, a gente começa, por exemplo, o funcionamento social e ocupacional ficam comprometidos. O paciente se perde no meio de uma conversa, porque para conversar, para manter uma conversa com uma pessoa conhecida, eu preciso ter repertório, eu preciso lembrar quem é aquela pessoa, eu preciso lembrar de onde é que eu conheço aquela pessoa, e tudo é memória, gente? Tudo é hipocampo. Então as coisas se perdem, E o paciente tem aí momentos de lucidez, momentos de confusão, tornando-se cada vez mais calado, desenvolvendo o quadro parecido com uma depressão moderada. Já falamos isso antes, estamos aqui reforçando. Mudança no comportamento e no humor, alterando a vida afetiva e, por consequência disso, reduzindo a autoconfiança e a autoestima do idoso. Dificuldades nas tarefas domésticas. O paciente comporta-se na cozinha de maneira perigosa e pode, por exemplo, esquecer a panela no fogo ligado. Como é que a gente sabe que a comida está pronta? Pelo cheiro de comida pronta. E cheiro também é memória. Então ele às vezes perde esse registro, E pode ter aí até causar um acidente. Por isso que é tão grave, por isso que a gente tem que estar muito atento, deixar esse paciente
sem a supervisão de um adulto responsável. Ele pode também, ao cozinhar, confundir os ingredientes na hora de cozinhar. Então, por isso que ele tem que estar aí, né, tendo esse apoio. Desorientação. O paciente apresenta dificuldade para se localizar no tempo e no espaço, ficando perdido em lugares conhecidos. Muitas vezes ele não reconhece a própria casa, né? Porque o registro da casa dele é a casa dele da infância, uma casa lá de trás, então ele não lembra de onde ele está. Dificuldade de raciocínio e para realizar uma tarefa que envolve uma série de etapas, tais como pagar uma conta no banco, fazer alguma operação bancária, que a gente faz de forma automática, porque estamos treinados e acostumados, mas de certa maneira, se você for pensar no passo a passo, é muito complexo, você tem que lembrar a senha, você tem que lembrar como é que faz. Isso de uma hora para outra, mesmo para alguém que sempre fez isso com a maior tranquilidade, fica impossível. O paciente também demonstra muita dificuldade para fazer escolhas que contenham mais de 2 opções. Fazer escolha é muito difícil para esse paciente. E ele começa a apresentar dificuldade com a linguagem. Ele quer, alguns momentos, pedir alguma coisa e ele não sabe o nome da coisa que ele está precisando. O paciente apresenta dificuldade para encontrar a palavra certa para nomear os objetos, assim como para responder perguntas em geral, demonstrando dificuldade para compreender o que lhe é dito. É muito comum, gente, o paciente estar com a comida na boca e esquecer como engole. E aí ele fica olhando para você, sem saber o que fazer. Então, eu costumo brincar que não é qualquer um que pode cuidar de paciente que tem transtorno de memória, processos demenciais e Alzheimer, porque você tem que ter uma paciência extra. Você tem que ter tranquilidade de o tempo todo servir como modelo. Falar, olha, então, a comida está na sua boca, vamos engolir, a gente vai se alimentar. E nisso, assim, a primeira reação de todos nós é ficar apavorado, é ter medo que o paciente engasgue, é ter medo que o paciente cuspa a comida. A gente passa por todos, né, essa montanha russa de sentimentos, mas a gente tem que ter tranquilidade para entender que não é uma manipulação, que é algo da doença. Negligência da higiene pessoal. A coisa do banho, da rotina de higiene, é super complicado, né? O paciente começa a apresentar dificuldade para utilizar os produtos de higiene, confundindo as suas funções. Por exemplo, ele pode usar o batom ou perfume como pasta de dente. Algumas vezes ele esquece de se limpar ou acha que já se limpou. A coisa de tomar banho é muito complicado, né? Essa é uma queixa aí generalizada. Temos também quadros de alucinação. O paciente começa a ver ou ouvir algo que não existe, causando agitação. E de uma hora para outra, ele começa a conversar com parentes que já morreram. A gente fica apavorado? Fica, mas faz parte do quadro. Enxerga animais dentro de casa e ele não consegue discernir o que está vendo na televisão e o que está acontecendo na realidade. Por isso que aquele programa da tarde que só tem tragédia, né, a gente vai evitar e a gente vai colocar ali algo que não tenha muita mudança. Jogo de futebol, programa religioso, desenho animado, nada que vá mudar muito o humor do paciente, porque ele confunde o que ele está assistindo com a realidade e aí ele fica mais agitado. O paciente pode apresentar mudanças bruscas de humor e agressividade. E nesses casos, cabe ao cuidador ficar alerta aos sinais de desencadeamento dessas crises. E os motivos, né, para as mudanças bruscas de humor são: o paciente fica aflito ao perceber o declínio das suas habilidades. Acusações de roubo, né, isso é muito comum, os idosos acusarem o cuidador, né, assim, sumiu uma coisa minha, você está me roubando, aí faz aquela cena, aquele drama, né? Podem ser uma forma do paciente de se proteger de uma realidade deficiente. Ele guardou uma coisa que era importante para ele, ele não lembra onde guardou e ele te acusa. Então, por isso que a gente tem que ser extremamente ético com tudo, né, na rotina de cuidados, e a gente tem que entender que isso faz parte do quadro do paciente, a gente não pode levar isso para o pessoal, ficar ofendido, né? O paciente não reconhece lugares ou pessoas e sente medo. Então, ele não sabe onde é que ele está, ele não lembra onde é que ele está, ele não lembra de você. Então, ele está o tempo todo aflito, né? Mudança na rotina ou a presença de muitas pessoas que ele não reconhece podem deixar o paciente ansioso. Festa, todo mundo chega e te abraça e fala com você como se tivesse intimidade com você enquanto paciente, mas você não lembra dessas pessoas. Então, isso desencadeia
uma angústia que pode vir aí nas mudanças bruscas de humor e agressividade. Desorientação relacionada à síndrome do pôr do sol, vai dando esse horário aí de 4, 5 horas da tarde, que esse lusco-fusco, assim, o paciente fica muito confuso se é dia ou se é noite. Então ele tende a ficar mais agitado. É uma péssima hora para dar banho, por exemplo, porque é uma hora que o paciente está muito agitado. O ideal é 3 horas da tarde já ir começando a acender todas as luzes da casa para a gente ir diminuindo isso. Vocês, meus alunos que vão fazer estágio nas ILPI, vocês vão ver que vai dando 5 horas da tarde, é o caos, entendeu? É pinga, farra e foguete, assim, porque ficam todos eles muito agitados nas ILPIs e domiciliarmente também, mas na ILPI isso é mais claro, né? Assim, isso é mais fácil de reconhecer. O paciente pode estar entediado, sem ter nenhuma atividade que o estimule, então logo ele fica muito irritado. O paciente também pode estar com vontade de ir no banheiro, com fome, com dor e não consegue se comunicar. Ele não consegue entender o que está acontecendo com ele. Então, o cuidador tem que meio que prestar atenção e tentar oferecer para ele o que pode, ele, de certa maneira, ajudá-lo. Como é que a gente lida com essas mudanças bruscas de humor? Simplifique as coisas, estabeleça uma rotina e torne tudo mais seguro. Acorda, toma banho, né? Aproveita que a outra cuidadora às vezes ainda não saiu, dá banho junto, que aí uma organiza as coisas, outra assume o banho, toma café, desce, né? Faz alguma atividade ali. A previsibilidade vai dando uma organizada no paciente. Identifique as fontes de ansiedade e elimine-as. A gente começa a prestar atenção ao paciente, a gente começa a entender o que desorganiza, o que desencadeia essas crises. Confie na sua intuição. Tranquilize o paciente mostrando que você está ali para protegê-lo. Demonstre afeto tocando levemente nas mãos ou nos ombros. Sempre pede licença antes de encostar, porque não é todo mundo que lida bem com toque. Faça elogios sinceros relacionados à sua performance e em tarefas, né? E com relação à sua aparência, né? Você pode elogiar, ele vai gostar. Mude de assunto, de ambiente ou deixe-o quieto, né? O paciente, ao mesmo tempo que está aí nessa agitação, se você tem aí um manejo delicado, ele distrai. Fique calmo e evite o confronto, adotando uma distância segura. Mantenha o senso de humor e pratique a generosidade e o autocuidado. A agitação noturna, né? Assim, à noite, às vezes é muito... Eu adoro o cuidador que vira para mim e fala que precisa de um emprego para dormir. Falar que sabe de nada, inocente. Nos pacientes com Alzheimer, então, a agitação noturna é muito comum. Muitos pacientes tornam-se agitados à noite e tumultuam a casa inteira, andando e fazendo barulho. Isso acontece porque o paciente pode estar procurando pelo banheiro e não está encontrando, ou ele está em desconforto, porque pode estar dormindo demais durante o dia. Cabe ao cuidador observar esse paciente e tentar entender o que está acontecendo e ir aos poucos fazendo os ajustes necessários na rotina. O banho do idoso demenciado. Vamos fazer aqui, né, uma situação imaginária. Vamos usar a nossa imaginação. De repente, alguém que te parece familiar, mas você não tem certeza de quem é, chega dizendo que vai tirar sua roupa. Num piscar de olho, você está pelada. A água começa a cair na sua cabeça e a pessoa fala rápido e você não entende o que ela diz. Seus olhos ardem e é como se ninguém te entendesse. Isso está muito errado, você precisa fazer algo. Então você começa a gritar por socorro, morder e se defender como pode. Essa história caberia muito bem num filme de terror, mas pode ser o que se passa na cabeça do seu paciente. Ele não se lembra, anjo, como é que é tomar banho, tá? Não é de sacanagem, não é porque ele te odeia, não é porque ele odeia tomar banho, é porque ele não sabe como é que é tomar banho, quão prazeroso é tomar banho, e ele está pelado na frente de um estranho. O que você faria? Vamos dar um pingo da nossa empatia, se coloca no lugar do outro? Bom, agora, faça diferente. Explique com calma. Uma peça de roupa de cada vez, olho no olho, música calma, né? Molhe as mãos, deixa ela aí sentindo aí a temperatura da água, vai explicando o passo a passo, né? Vamos desmistificar esse momento que é tão traumático. As principais causas de resistência, né, ao banho estão relacionadas à má condução dessa atividade por um cuidador impaciente ou desrespeitado que deixa ali uma marca para o idoso de que tomar banho é algo ruim. Ou por um sentimento de pudor mesmo, né, de ficar pelado na frente de uma pessoa estranha, ou por sentimento de insegurança
porque o idoso tem muito medo de cair no banho, ele pode achar que você não vai dar conta de segurá-lo. Por isso que é tão importante a gente ter técnica e força para fazer transferência, porque você tendo técnica, você passa segurança para o seu paciente que você dá conta de ajudá-lo nessa rotina. Pode também estar relacionado a uma experiência prévia ruim com água muito quente ou muito fria. Às vezes, antes do diagnóstico, ele estava tomando banho sozinho, ninguém estava prestando muita atenção nele, ele pode não ter conseguido temperar a água, pode ter entrado no chuveiro com a água pelando, escalpelando ou com a água muito fria. Então, ele cria uma marca de memória de que tomar banho é algo desagradável. Para facilitar, sugerimos que você tente estabelecer uma rotina e aproveite a troca de plantão para dar o banho em dupla, né? Aproveita amanhã aí, quando sua coleguinha está saindo, fica, né? Pede para ela ficar, dá o banho juntas, né? Assim, e aí é um trabalho em equipe, claro que se ela fica para você, você obviamente vai ficar por ela também. Mantenha sempre horários fixos para o banho, tentando conduzi-lo como um momento de relaxamento. Durante o banho, enfatize os aspectos agradáveis. Você pode dizer passo a passo sobre o que está fazendo. E pode também fazer demonstrações, tais como escovar o próprio dente para que o paciente possa entender. Você vai mostrando para ele o que precisa ser feito. A palavra de ordem é a distração, né? Apesar de não existir cura, existem possibilidades terapêuticas para lidar melhor com sintomas comportamentais mais severos. Dicas para manter o paciente ativo. Respeite o tempo do idoso. Deixe que ele faça as tarefas sem apressá-lo. Mantenha uma rotina de atividades estruturada, ordenada e previsível. Reduza as exigências de instruções ao invés de fazer perguntas, né? Você vira para ele e fala, vamos comer, o almoço está pronto. Você não pergunta para ele, tá com fome? Tá com fome é muito complexo, entendeu? Você fala, vamos comer, que delícia! Não provoque, não castigue e não se ofenda. Não é pessoal, é da doença. Use auxílios para a memória. Mantenha à vista um relógio grande e um calendário que possa ser riscado a cada dia. Marque as portas dos quartos, do banheiro e da cozinha com ilustrações para ele conseguir entender onde é que ele está. Mantenha à vista fotografia de familiares e amigos. Deixe os pertences da pessoa onde podem ser facilmente encontrados. Arrume as roupas na ordem em que deverão ser vestidas. Não esquecer que gosto e cheiro também invocam memórias. Gente, óleo essencial é maravilhoso para acalmar o paciente, lavanda, tem vários estudos. Se a família aí tem uma certa abertura, vale prestar atenção e entender se vale a pena propor aí a entrada de óleos essenciais. A relação do paciente demenciado com a sua família. Nós não podemos nos esquecer o quão difícil é conviver com uma pessoa que vai perdendo progressivamente suas faculdades intelectuais e mentais e que de uma hora para outra se torna dependente até para realizar tarefas absolutamente simples. Isso certamente abala a relação de todos aqueles que se encontram próximos ao paciente, sejam eles familiares ou amigos. Ou seja, enquanto cuidadores, precisamos exercitar a nossa empatia para entender a dor do outro, no caso do cuidador familiar. Eu deixo aqui, gente, um convite para vocês, assim. Às vezes, você vai cuidar do marido e você tem ali uma esposa, que é uma figura, às vezes, 20 anos mais nova, que se vê viúva de marido vivo, né? O marido, o companheiro dela, que fazia as coisas com ela, não está ali mais. Então, muitas vezes, a gente tem que dar suporte, né? Assim, as filhas, às vezes, têm muita dificuldade de lidar com o diagnóstico, é tudo muito difícil. Então, o cuidador tem esse papel aí de dar esse suporte para a família como um todo, né? Você tem que ter a visão do todo, estar muito atento e ser especialmente empático em casos de Alzheimer, né? De famílias com esse tipo de paciente. Para finalizar o assunto, uma reflexão. Estudiosos do assunto observam como o boom do Alzheimer pode estar relacionado ao fato de que a memória vem caindo em desuso. Não temos tempo nem paciência para ouvir as histórias que os idosos têm para nos contar, nem para aproveitar de toda a sua experiência e vasto conhecimento. Mas apesar de tudo isso, devemos nos lembrar que por mais que a medicina tampone a velhice, todos queremos chegar a ela. Sendo assim, precisamos ficar atentos aos nossos pacientes e deixo aqui um convite para os cuidadores. Sempre que possível,
escute e converse com o seu idoso e valorize suas memórias. E sempre, né, assim, conte com a gente aí nesse percurso, seja leve no cuidado e afetivo, e conte com a leveza do afeto. A memória, e aí para finalizar, eu deixo essa foto que eu adoro, que a memória pode até estar comprometida, mas o afeto não. Adoro esse casal. Bom, então é isso. Vamos nos conectar. Estou deixando aqui nosso Instagram, nosso site, nosso WhatsApp. É isso por hoje. Até mais.